Olá, seja bem-vindo ao Papo de Marketing, programa da Comissão Especial de Marketing do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar com dois integrantes da Comissão de Marketing, o administrador Luiz Henrique Santos e o administrador Bruno Garcia, que vão falar com a gente sobre marketing educacional no pós-Covid. Seja muito bem-vindo, Luiz Henrique, tudo bem? Olá, boa tarde a todos, boa tarde Bruno, boa tarde Kátia, bom dia, né, dependendo do horário que for assistir. Espero que a gente tenha uma boa conversa aqui e possa trocar bastante conhecimento. Seja muito bem-vindo, Bruno Garcia, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Vai ser um prazer conversar aqui com vocês e contribuir um pouco mais. Vídeo, os dois são administradores, os dois são da área de marketing e os dois são professores, estão vivendo bastante esse momento todo na educação que está acontecendo agora, onde vocês precisaram se reinventar para continuar trabalhando e atendendo às demandas da educação. Bom, todos tiveram que se adaptar a esse novo começo aí que a gente está tendo, esse novo normal que chamam, né? Menores aí da formação, né? De primário, todas as instituições tiveram que se adaptar a esse novo mundo aí que a gente está reconstruindo. Mas mesmo trabalhando com estratégias diferentes, mesmo com o principal intuito nessas novas construções, nessas estratégias criadas, são sempre focando a vida do ser humano. Isso é um ponto que eu tenho observado importante. O planejamento estratégico tem sido pensado no seu conceito ideal ali, que é o de entender antecipadamente para poder agir da melhor forma. E acredito que todas as instituições, independente do nível, vão identificar erros, vão, na sua aplicação, ter que sanar alguns problemas, mas trabalhando o planejamento estratégico, elas estão conseguindo ter uma melhor visão. A gente vê escolas desenvolvendo, faculdades desenvolvendo, mas a gente sabe que as coisas ainda são perigosas porque a gente não passou ainda, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda tem um nível muito grande aí de contaminação. Bruno, conversávamos anteriormente que você está à frente de uma instituição de ensino, onde tem muitos cursos, né? Muitos alunos, que bom, né? Que seja assim sempre. E antigamente a gente tinha só o modelo presencial num formato e o modelo EAD num outro formato. E hoje, como é que isso está acontecendo? Bom, Kátia, realmente a gente tinha alguns modelos pré-estabelecidos, né, até o início desse ano, e com a pandemia, tudo isso está sendo repensado. Então, na verdade, a gente está hoje num momento de grande indefinição, porque antes você tinha uma delimitação muito clara, né, em que era o ensino tradicional, ou seja, o ensino, né, que eram normalmente aqueles conteúdos já pré-gravados. Quando ia para o EAD, ele tinha acesso leitura, e aí você pega tudo aquilo, faz exercícios, tem normalmente um tutor, era tudo, era o que a gente chama dentro da área de educação de atividade assíncrona, né? Não havia uma questão ali determinada, uma modalidade que não é exatamente esse EAD também tradicional, porque na verdade o que a gente faz hoje, não só lá na instituição, mas em todas as outras que eu conheço, e acredito que no mundo todo foi assim, a gente levou para o virtual as atividades síncronas, né? As atividades do aluno ter um horário de começar a aula e tem um horário de terminar a aula. Ou seja, muito semelhante ao que se faz espaço para novos modelos. Na verdade, acho que o mercado ainda não definiu muito bem qual vai ser esse caminho, né? Acho que muitas escolas estão começando a experimentar, muitas instituições, não só de nível superior, mas escolas de cursos livres, escolas de ensino fundamental e médio, né? Estão experimentando essas possibilidades, porque, na verdade, eu não vou nem para aquele formato de EAD, que era o EAD tradicional, onde o conteúdo já estava fechado, o aluno ganhava o acesso e consumia aquele conteúdo, vamos dizer assim, no seu ritmo, né? Claro, com os devidos cronogramas ali, mas ele tinha uma certa liberdade de consumir. Para um modelo híbrido, que isso vai mexer. Independente do que vai acontecer no ano que vem, se a gente vai ter vacina ou se vai ter vacina, se vai ter uma nova onda, terceira, quarta, quinta onda, mas ele vai afetar tanto o ensino tradicional, o presencial, que vai, daqui para frente, na minha visão, vai ter sempre características também virtualizadas, vamos colocar assim,
E aquele conteúdo EAD, que era o tradicional, também ele pode passar por uma ampliação. Então, pode ser que eu tenha escolas que vão oferecer um EAD mais síncrono, nesse modelo mais híbrido. E, obviamente, também vão cobrar mais por isso, porque vão estar, no entender do mercado, no meu entender também, oferecendo um produto ali de maior valor agregado do que simplesmente jogar o conteúdo, a apostila digitalizada e, olha, toma aí, consome no teu ritmo. Então, eu acredito que para o ano a gente vai ver ainda novos formatos surgindo. Eu não sei dizer para você hoje qual é o formato que vai prevalecer, mas eu tenho certeza que tanto o ensino presencial sai diferente disso tudo, quanto aquele formato EAD tradicional sai diferente disso tudo também. Por isso eu disse, posicionando de uma forma diferente, no meio do caminho aí entre uma e outra. E como é que são essas diferenças para os professores, né? Porque vocês já vinham num processo de dar aula de uma determinada maneira e, de repente, vocês precisaram reorganizar tudo isso para poder atender. E não é trazer o formato da sala de aula para o online, né? É fazer um formato que, de fato, aconteça esse processo ensino-aprendizagem, que seja interessante tanto para o professor quanto para o aluno. Como é que está sendo isso? As faculdades, principalmente, elas já vinham trabalhando, algumas faculdades já vinham trabalhando, algumas instituições também, porque eu tenho relatos de instituições de ensino médio, até de ensino primário também, que já estavam trabalhando com metodologias mais voltadas para práticas, que a gente até inclui as metodologias. E colégios também já vinham trabalhando algumas metodologias que, nessas práticas mais ativas, abordavam também o uso da tecnologia. Algumas tarefas já vinham utilizando esse instrumento tecnologia como um dos braços ali para ajudar a tornar a aula mais interessante e mais possível próximo ao que um aluno enfrenta na realidade do mercado. Então, com isso, todas as instituições tiveram que se adaptar, óbvio. Uma coisa que a gente estava programando para fazer aos poucos, de repente a pandemia é possível. Às vezes são professores que estão há anos no mercado, mas esses anos não seguiram a evolução tecnológica, mas que eram perfeitos na sua, às vezes até, né, integral da tecnologia, como o meu caso, por exemplo, eu leciono 100% em casa. Não tenho nada que eu faça fora de casa desde a pandemia, com relação a trabalhos e atuações profissionais. Então, é uma adaptação. Obviamente que os seres humanos eles são diferentes uns dos outros. Uns têm uma velocidade muito maior de aprendizagem, de pegar as coisas. Outros têm uma velocidade um pouco menor, mas não quer dizer que sejam inferiores. E sim é o processamento no cotidiano mesmo, né? Com as ferramentas. No geral, eu acho que os professores, na visão dos professores, é, apesar de alguns ainda terem dificuldade, mas conseguiram vencer muitas barreiras e as aulas em muitas instituições fluem, às vezes, pelo lado das instituições também. A barreira foi gigantesca e tiveram que, imagina uma instituição está construindo um processo de mudança aí híbrida, como o Bruno falou, mas aí de repente você é obrigado, como instituição, a fazer tudo isso agora de uma vez e a reestruturar toda a sua empresa para ter essa plataforma aí virtual para estar funcionando, para entregar o serviço e produto ao consumidor, é complicado, mas, volto a dizer, da mesma forma que os professores se adaptaram bem, eu acredito também que as universidades, as faculdades, os colégios também conseguiram seus conteúdos. Óbvio que muita coisa vai ainda, né, melhorar, mas se a gente pensar em suporte hoje para se ter aula, as instituições conseguiram sim cumprir com o seu dever. Bruno, e essa questão do uso das plataformas, como é que é a escolha da melhor plataforma para utilização numa determinada instituição? Existe um padrão? Como é que isso é feito? No tempo da minha vida, trabalhei em empresas onde se fazia muita ligação internacional, Skype. E quando de fato a gente precisou, né, que veio realmente uma situação emergencial, faz tanto assim na crista da onda, né, ele tinha dado lugar ao irmão mais novo dele, que é o Teams da Microsoft. Mas aí sobre a escolha da plataforma, a gente tem várias plataformas aí que estão sendo muito utilizadas. O Google Meet, que algumas instituições também adotam, né, o pacote Google Educacional. Não, ele falou Não, WebEx. eu citei o WebEx aí dentre esses que você citou. O WebEx, é verdade. Eu só usei o WebEx como convidado, né? No lugar onde eu trabalho, o pessoal usa o WebEx. Mas o WebEx também é uma solução robusta,
Então, você tem algumas plataformas que meio que caíram no gosto do pessoal, mas não por uma questão, veja bem, ô Kátia, não por uma questão só de aspectos técnicos e de funcionalidades, tá? Porque se você parar para olhar, boa parte das instituições, pelo menos aqui no Rio, já tinham algum tipo de relacionamento, por exemplo, com a Microsoft, em relação a pacote de serviços virtuais, Outlook, armazenamento no OneDrive, pacote Office. E, na verdade, todo mundo já tinha acesso, por exemplo, à ferramenta do Teams, né, que já fazia parte desse pacote. Só que as pessoas utilizavam em situações muito pontuais. Então, quando veio essa necessidade, vamos dizer assim, que boa parte das instituições de médio porte em diante, elas já tinham algum tipo de parceria nesse sentido. O que a galera teve que fazer é muito assim, adequar, de repente, o que estava contratado para o volume de uso que passou a ser necessário de março até agora, tá? E aí, assim, agora, eu acho que depois vamos colocar aí de 6 meses, de 7 meses de ensino remoto, aí acho que a galera já está tendo condições de fato de analisar do ponto de vista técnico, quais ferramentas que estão funcionando melhor ou pior, né? Porque lembra que, olha só, esse negócio do ensino híbrido é tão sério, né? Quando a gente fala assim, se tornou uma plataforma, uma solução híbrida, que a gente faz a atividade, transmite ao vivo, certo? Então, eu toda noite também entro lá ao vivo, transmito as minhas aulas para os alunos. Mas as instituições estão pedindo que a gente grave as aulas. Apesar de ser uma atividade síncrona, né? Que se o aluno fosse na sala de aula, ele perdesse a aula por alguma razão, ele levava falta, não tinha como ele recuperar esse conteúdo. Ele poderia até abonar a falta, conversar lá com o professor, conversar com o coordenador e abonar a falta. Mas isso no ensino presencial era impossível. Nesse ensino remoto, que apesar de ser virtual, ele mantém essa atividade como síncrona, eu tenho, por exemplo, essa possibilidade de gravação, né? Então, todas as aulas ficam gravadas. Esse também é um recurso que todo mundo está usando, porque é uma maneira de você manter esse aluno dentro da plataforma e, de certa maneira, melhorar a experiência dele em relação ao ensino. Então, eu diria que, no primeiro momento, as instituições tomaram uma decisão muito com foco nas parcerias que elas já tinham, né? Então, a Celso, lá onde o Luiz trabalha, já tinha uma parceria com a Webex. Pô, vamos usar o Webex. No próprio colégio ou na instituição onde eu dou aula, já havia uma parceria com o pacote Office. Então, vamos usar o Teams, que já fazia parte desse pacote. Na verdade, todo mundo já tinha acesso. Só que não havia volume de uso, como se tem hoje. Agora, acho que as instituições, para esse semestre, acho que ainda não, mas para 2021, aí as instituições e os gestores estão assim mais conscientes do que funciona e do que não funciona e de repente do que pode ser mais adequado, e aí pode ser que eles comecem a escolher mais a plataforma de acordo com as funcionalidades e vantagens que cada ecossistema oferece, tá? Mas no geral, né, pode ser que alguma instituição que não tivesse nada ainda contratado nesse sentido, aí o camarada teve que correr emergencialmente e contratar alguma solução. Mas, no geral, as instituições já tinham algum tipo de serviço contratado como parte de algum pacote que elas tinham. E aí então, tomaram a decisão mais por questão de acordos mesmo corporativos. Isso Então, assim, só um adentro aí, claro. Kátia. Esse ponto que o Bruno colocou, ele reforça um pouco do que eu falei com relação a essa questão do ensino híbrido. Ele já estava presente antes da pandemia começar, e foi legal o Bruno ressaltar de que as empresas, as instituições de ensino, elas são as plataformas, e assim como as instituições de ensino tiveram que se adaptar, essas empresas também que ofereciam a plataforma, que oferecem a plataforma, elas também tiveram que reestruturar o seu produto para ser entregue para as empresas, no caso, o consumidor delas. Então, você vê, por exemplo, o Teams, o próprio Zoom também reestruturando a sua forma ali de oferecer aquele espaço onde as pessoas conversam para ser agora um espaço de aula. Então, existiram adaptações também por parte dessas empresas, ou seja,
todo o mercado teve que se adaptar. Eu Com fiquei com uma certeza. dúvida, Até porque, ô, Kátia, eu fiquei com uma dúvida, desculpa, não, Bruna, em essas. relação à questão da gravação. Porque, assim, no EAD, existe uma plataforma, fica disponível, você acessa lá e você tem um período de tanto a tanto, até para entrega de trabalho, para fazer provas, enfim, uma série de coisas. Você disse que fica gravado, né? Que Isso. teoricamente seria o presencial. Ele fica gravado e ele fica disponível como na plataforma do EAD? Fica disponível, Kátia. Fica Então, o disponível, aluno tem sim. acesso, ele pode ver a aula mais O de uma vez. aluno, para ele consultar a qualquer momento, pode, pode. Eu não vou dizer que é uma Entendi, situação que acontece com frequência, mas poder ele pode, né? entendi. Tanto é que assim, véspera de semana de prova, né? Normalmente a gente fala, ó, gente, consulta a aula do dia tal, porque tem lá, foi o dia que a gente trabalhou tal conceito, e por aí vai. Porque qual era a grande preocupação, Kátia? Você mesmo colocou aí no início da nossa conversa, né? A gente teve, e o Luiz também reforçou isso, a gente teve pouquíssimo tempo para se adaptar. Então, da semana que foi decretada ali, olha, todo mundo vai ficar em casa, a gente teve mais ou menos 15 dias para montar algum tipo de estrutura para daí a voltar às aulas no formato remoto. Então, foi mais ou menos ali de 14, 13, 14, 15 de março até o final do mês. No dia 1º de abril, a galera já estava voltando com suas soluções remotas. Então, foi um período muito curto, né? E aí a gente está falando de pegar algumas instituições que, sei lá, ainda tratavam tudo no papel há 40, 50 anos, e de repente todo mundo tem que se virtualizar e entregar conteúdo digital. Qual era o principal receio, né? Aí olhando enquanto empresa? Bom, se eu não conseguir entregar isso de alguma maneira, a gente vai ter uma evasão gigantesca. Os alunos vão embora, eles vão trancar a faculdade, vão trancar o curso, porque qual seria o sentido do camarada continuar pagando a mensalidade, né, se eu não estou conseguindo entregar nada, ou não estou conseguindo entregar o mínimo ali em relação ao conteúdo. Então, esse era um receio muito grande. Por isso que as instituições jogaram inicialmente com as ferramentas que elas tinham. O que a gente tem contratado aqui que possa suprir essa demanda emergencial? E naquele momento se acreditava que seria realmente uma demanda emergencial. As perspectivas iniciais eram assim, isso vai durar 1 mês, 2 meses no máximo. Mas antes da metade do ano a gente já está de volta à normalidade. As perspectivas eram bem mais otimistas, né, do que se depois se comprovou com a realidade aí. Inicialmente, ninguém estava acreditando tanto que essa coisa fosse ganhar a proporção que ganhou, ganhar essa proporção mundial aí, e gerar o impacto que gerou. Então, todas as instituições já tinham algum tipo de pezinho, vamos colocar assim, numa plataforma à distância. Né? A instituição podia até não trabalhar isso com tanto afinco, mas certamente já tinha alguma coisa numa plataforma como o Moodle, ou já tinha um pacote Office que dava essa possibilidade também, ou já tinha uma conta lá dentro da plataforma do Google, onde você tinha acesso a inúmeros benefícios, inclusive a ferramentas de transmissão ao vivo. A diferença toda é que a gente só usava isso para fazer reunião, né, antes da pandemia. E como o Luiz bem falou, essas empresas também tiveram que se adaptar para transformar essas plataformas que eram basicamente para videoconferência, e eu pegar essas plataformas e transformar em ferramentas também para uma sala de aula remota. Né? Então, assim, esse foi o grande desafio. Né? A gente teve pouquíssimo tempo para se adaptar e havia um receio muito grande de que a gente tivesse uma evasão. E aí chega um segundo ponto, que é também um problemático para caramba, porque a gente tem muitos alunos, né? Vamos combinar que se essa pandemia tivesse acontecido 2 anos atrás, boa parte das nossas instituições não teria condições de transmitir as aulas ao vivo. Eu digo para vocês porque assim, a gente mora numa capital, Rio de Janeiro, né? Numa grande cidade, e ainda assim a gente tem muitos problemas de conexão. Não são poucos. Eu mesmo digo para vocês com toda sinceridade, eu moro aqui num condomínio onde eu só tinha acesso, até o meado do ano passado, eu só tinha acesso a um tipo de provedor de internet, que é um provedor grande, mas que o serviço aqui não era dos melhores. Então, no ano passado, surgiu uma opção melhor e eu consegui botar uma internet de mais velocidade aqui em casa.
Então, assim, se essa pandemia acontecesse 2, 3 anos atrás, possivelmente as aulas teriam parado de vez. A gente, felizmente, ela chegou num momento que a nossa infraestrutura aqui de telecomunicações, embora ainda esteja muito longe da perfeição, mas ela evoluiu um bocado. Porém, para muitos alunos, ainda é uma dificuldade muito grande. Kátia, eu recebo relatos assim, de vários alunos, né, que o camarada não tem computador em casa. Ele só assiste a aula pelo celular. Então, veja que quando a gente oferece aula gravada, apesar de ser uma atividade síncrona, né, como a gente gostaria de tentar replicar ao máximo ali o que seria a sala de aula tradicional, né, mas quando eu ofereço a gravação para ele, na verdade eu estou tentando facilitar, já entendendo que boa parte, uma parcela substancial desses alunos tem sérios problemas para conectar e para assistir a aula ao vivo. Você pode perguntar assim, bom, mas se o aluno não consegue assistir pelo celular, ele consegue, né? Consegue assistir pelo celular. Como eu consigo também, numa emergência, eu consigo transmitir pelo celular. Mas e na hora que eu preciso ler o chat, né? Se eu tiver pelo celular? E na hora que eu preciso fazer uma pergunta? E se eu precisar abrir um arquivo que o professor mandou em anexo? Né? Tudo isso são complicações que antes a gente não tinha no modelo tradicional. Né? E hoje a gente vive no Brasil um problema muito sério de exclusão digital. Né? Muitos alunos, eu já ouvi relatos assim, Kátia, tem 3 pessoas estudando em casa ao mesmo tempo e só tem um computador, ou então nem isso, não tem nenhum computador. Né? E aí como é que faz? Por isso a gente tenta, né? Acho que foi o sentimento assim, em todas as instituições de ensino, dizer assim, olha, a atividade é síncrona sim, porém eu vou disponibilizar a gravação como uma forma de facilitar a vida desse estudante que eventualmente está tendo dificuldade de acesso. E a gente sabe que tem muita gente, né? Okay. Para a gente fechar, ano que vem as aulas estarão aí, independente do presencial ou do EAD. Como é que vão ser os posicionamentos das instituições de ensino agora, nesse momento, onde tem essa questão de que tem esse diferencial aí das aulas gravadas, que pode ter o ensino híbrido? O que vocês acham que vai acontecer em relação ao marketing das instituições? Elas vão rever isso em função desse novo formato também? A metodologia híbrida, com relação aos métodos diversos e canais diversos de ensino que podem acontecer para as instituições, já era uma realidade, cada vez mais se fomentando e ficando presente, antes até da pandemia explodir. Inclusive, eram diferenciais que algumas instituições traziam. O MEC mesmo já tinha revisões em cima de normas e legislações lá internas que acabaram também chegando até as instituições privadas e públicas, ou seja, todas as instituições de ensino do Brasil, onde você tinha um percentual a ser trabalhado, podendo ser trabalhado de forma remota, online, virtual. Então, isso já era uma realidade até para o Ministério da Educação e da Cultura. Então, quiçá, né, com as empresas privadas que estão sempre buscando inovações e diferenciais. Com a explosão da pandemia, isso se tornou uma realidade sem volta, sem fim. Então, para mim, para o ano que vem, eu acredito, como o Bruno falou aí, a gente não tem uma ideia de quando as coisas voltam ao seu modelo de poder trabalhar de qualquer jeito. De qualquer jeito que eu digo, escolher se vai ser presencial, se vai ser virtual, se vai ser híbrido, se da forma que vai utilizar, se vai poder fazer pesquisa de campo ou não. Mas a gente sabe que uma coisa é certa, as aulas não param. As aulas continuam acontecendo e a tendência é inovações surgirem. Por exemplo, se a gente falar em termos de faculdade, do semestre passado para esse, que correram em cima dessa situação pandêmica, a gente já teve muitas evoluções. A gente já teve aprendizados com erros que foram identificados no uso do primeiro semestre ali e foram tentados trabalhar agora para o segundo semestre. A mesma coisa vai acontecer para o ano que vem. O que foi identificado como pontos que podem ser melhorados, vão ser buscadas soluções para isso,
e na maioria das vezes as soluções vão ser através de ferramentas tecnológicas. Então, eu acredito que para o ano que vem a gente continue tendo as aulas muito mais entranhadas aí, na veia dos alunos, cada vez mais os alunos voltando à sua vida normal, tendo que incluir essa questão virtual com relação ao ensino, até a vida profissional mesmo, né? E novas tecnologias devem surgir para poder, até tecnologias que já são presentes, mas que a gente consiga identificar, as instituições vão identificar que são ferramentas que podem dar suporte para uma melhoria nas abordagens com os alunos. Tá bom. Muito Eu acho obrigado. Diga, Bruno. só complementar o que o Luiz falou, acho que sim. Claro. Fato que a gente não volta ainda no início de 2021, né? Mesmo que saia a vacina, coisa e tal, a logística de produção não garante que a gente vá ter uma boa parte da população vacinada no primeiro trimestre do ano que vem. Possivelmente só para o segundo semestre é que a gente teria uma parcela já maior, né? Tudo correndo bem nesse ritmo aí que está se esperando, né? Então, eu acredito muito, Kátia, que esses modelos híbridos eles vão prevalecer, porque uma coisa que essa pandemia fez, na verdade, é forçar tanto professores, instituições de ensino e alunos, quanto alunos, a olharem para as possibilidades tecnológicas com mais simpatia, né? De uma certa maneira, inicialmente, goela abaixo, né? Não teve jeito, todo mundo foi forçado a trabalhar com isso, mas, num segundo momento, acho que todo mundo está vendo os benefícios também que eu tenho de trazer parte dessa experiência de ensino para um ambiente virtual, onde eu consigo expor outros materiais, eu consigo expor vídeo, eu consigo acessar um site, eu consigo acessar uma plataforma e fazer uma atividade em tempo real. Então, você tem, de certa maneira, uma desmistificação de algumas plataformas tecnológicas, de alguns recursos que ainda eram vistos com muita ressalva pelo meio acadêmico, né? Então, o Luiz até colocou isso numa fala dele, quer dizer, ele consegue dar aula dele normalmente. Eu também, na minha aula, consigo trabalhar minha aula normalmente. Eu tenho alguns professores amigos que os camaradas montaram um verdadeiro estúdio em sala de aula, em casa, né? O camarada comprou iluminação, comprou tripé, comprou assim. Então, criou-se uma estrutura, de fato, que garante uma boa experiência também pelo meio remoto. E o MEC já permitia até 40% de carga horária, de boa parte dos cursos, que fosse para uma modalidade remota. Só que antigamente ia para aquele EAD tradicional. Eu acho que a gente vai ter, sim, uma transformação a nível de soluções híbridas, como eu coloquei no início do nosso papo, né? Soluções que vão combinar elementos do presencial, que ainda são importantes. Imagina um aluno que faz uma aula prática em um laboratório, em qualquer área, pode ser na área da saúde, em qualquer área, né? Ele faz uma aula prática em laboratório, mas ele tem também algum conteúdo que pode ser transmitido assim, né? De uma forma remota, porém ele interagindo em tempo real com o professor. Então, acho que a gente ainda vai ver novidades e novos formatos surgindo para o ano que vem. É isso. Que bom. Vamos aguardar, então, o ano que vem. E a gente retoma essa conversa para saber o que aconteceu. Quero agradecer muito a presença dos dois, do Luiz Henrique e do Bruno Garcia, aqui no Papo de Marketing. Agradecer a presença também de você que esteve aí com a gente, nos fazendo companhia e desfrutando aí dessas informações. Obrigada, Luiz Henrique. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer participar de qualquer abordagem aqui, inclusive não só de marketing, mas a gente acaba participando com outras comissões também. Essa é uma troca muito legal e espero aí até a próxima oportunidade que a gente está se encontrando. Muito obrigada, Bruno Garcia. Kátia, o prazer foi meu. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado ao meu amigo Luiz também. E estou sempre à disposição para colaborar. Então, mais Papo de Marketing você tem aí na TV CRRJ Play. Procura que tem mais entrevistas aí para você estar se informando. Até a próxima conversa.